Considere as seguintes descrições de um composto orgânico A. Primeira, apresenta 5 átomos de carbono em sua cadeia carbônica, classificada como aberta, ramificada e insaturada. Beleza. A estrutura da cadeia carbônica apresenta apenas um átomo de carbono com hibridização do tipo sp, apenas 2 com hibridização sp2 e os demais carbonos com hibridização sp3. Terceira, o composto é um alcadieno com massa molar de 68 gramas por mol. Então, legal essa daí. Detalhe, vamos tentar montar esse cara. Tem 5 carbonos, só que na verdade é melhor a gente ir de baixo para cima. Do tipo, falou que é um alcadieno, quer dizer que tem 2 ligações duplas entre carbonos. E aí depois a gente olha a questão da hibridização. Depois não, né? Vamos olhar juntamente. Alcadieno, quer dizer que na cadeia tem 2 duplas. É ramificada, tem 5 carbonos. Então eu tenho que ter ou pelo menos 4 carbonos na cadeia e 1 como ramificação, certo? E isso daqui é uma coisa muito importante. Tem um carbono com hibridização do tipo sp. E o que é hibridização sp? A hibridização sp é quando o carbono faz uma ligação tripla e uma simples, ou quando ele faz 2 duplas seguidas. Isso é hibridização sp. Ou seja, se ele é um alcadieno e tem um carbono com hibridização sp, então eu já sei que esse carbono faz essas 2 duplas, né, do alcadieno são seguidas. Então, do tipo, eu vou colocar aqui um carbono, uma dupla, outro carbono, outra dupla. E aí, lógico, eu vou colocar mais um carbono para cá. E aí, pensa comigo uma outra situação. Para ter uma ramificação nessa cadeia com 3 carbonos, a ramificação só poderia estar nesse carbono do meio. Só que perceba que ele já está fazendo as 4 ligações. Então, com certeza a cadeia principal deve ter um 4º carbono. E aí ele me diz que tem ramificação, que só vai poder estar onde? Aqui nesse 3º carbono. Então já coloquei 5 carbonos, coloquei as 2 duplas, coloquei aqui um carbono sp. Ele me diz que tem 2 carbonos com hibridização sp2. E a sp2 é quando o carbono faz uma dupla e 2 simples. Então, vou colocar um hidrogênio aqui, outro hidrogênio aqui. Esse carbono aqui, olha, é sp2. O próximo da direita é o sp. E esse outro aqui é um outro sp2, que está fazendo essa dupla com o carbono da esquerda e uma simples para o carbono da direita e para o carbono de baixo. Vou completar os outros hidrogênios, porque ele me disse que os demais carbonos apresentam hibridização sp3. Vamos descobrir a fórmula molecular dele? Porque aí depois a gente descobre facilmente qual é a massa dele. Fórmula molecular C5. Quantos hidrogênios tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C5H8. Vamos confirmar a massa, se é 68 gramas por mol. A massa do carbono é 12. 12 vezes 5, 60. Com os 8 hidrogênios, cada um de massa 1, 68. Pronto. É essa substância aí que a gente acabou de desenhar. Essa que ele me deu aí, todas as instruções para a gente montar. E aí, em relação ao composto acima descrito, são feitas as seguintes afirmativas. Primeiro, considerando as características descritas do composto A, a nomenclatura regulada pela IUPAC é 3-metil-but-1,2-dieno. Vamos conferir? Deixa eu colocar um marca-texto para para ficar mais fácil para você enxergar. Então, esta é a cadeia principal, porque ela contém as ligações duplas, maior número de carbonos e tudo mais. Este é o carbono 1, carbono 2, carbono 3 e carbono 4.
Isso aqui, então, é uma ramificação. E aí, aqui no carbono 3 da cadeia principal, nós temos uma ramificação que chama metil, porque é apenas um único carbono. But, porque na cadeia principal tem 4 carbonos, sendo que no 1 e no 2 em sequência nós temos duplas de eno. Então a primeira afirmativa está corretíssima. Vamos ver a segunda então? O volume liberado nas condições normais de temperatura e pressão a partir de 20,4 gramas do composto A é de 6,72 litros de CO2, considerando a combustão completa, rendimento de 100% e comportamento de gás ideal. Então, o composto, olha, fórmula C5H8. Vamos fazer a equação? Combustão completa C5H8 mais O2, que forma CO2 mais água. Balanceando, vou colocar um 5 aqui no CO2, por causa dos 5 carbonos. 4 aqui na água. Oxigênio, 2 vezes 5, 10, com 4 na água, 14. 7 aqui no O2. A queima de 1 mol desse cara produz 5 mols de gás carbônico. A massa molar dele a gente tinha visto que era 68 gramas. Então, o que a gente pode falar? Que a queima de 68 gramas de C5H8 produz 5 mols de CO2. E ele disse para a gente, né, que a queima de 20,4 gramas desse cara, o volume de CO2 que vai produzir na CNTP. Vamos descobrir? Eu gosto de fazer em mol primeiro. Como? Multiplica cruzado, 20,4 vezes 5, dividido por 68, dá 1,5 mols de CO2. E o que a gente precisa saber sobre a CNTP? Que um mol de qualquer gás, inclusive o CO2, ocupa um volume de 22,4 litros. Então, 1,5 mols de CO2 vai ocupar um volume de exatamente 33,6 litros. Então, por esse motivo, a afirmativa 2 está errada. Vamos dar uma analisada? Olha, a letra D não coloca a 1 nem a letra E. A letra A e letra B estão falando que a 2 está certa. Opa, só sobrou a letra C. Nós já matamos a questão. Mas vamos resolver as outras. 3. O composto A é completamente solúvel em água e a 3 está erradíssima. Porque o composto é um hidrocarboneto e todos os hidrocarbonetos são sempre apolares, portanto, insolúveis em água. 4. A entalpia de combustão teórica do composto A é 3001 kJ por mol. Então ele quer que a gente calcule o ΔH da reação, uma vez que ele deu os valores de entalpia de ligação. Adoro! Então vamos fazer a conta. Aproveitar que a equação de combustão a gente já colocou. Então vou pegá-la aqui do lado. Para calcular o ΔH por entalpia de combustão, a gente tem que colocar todo mundo na fórmula estrutural para ficar fácil da gente visualizar as ligações. C5H8, então 1, 2, 3, 4, dupla aqui e aqui, hidrogênio, hidrogênio. Aí aqui, nesse carbono, tem uma ramificação, um CH3, e nesse último aqui é CH3. Beleza? Nas pontas aqui, olha, tem hidrogênios. Tá? Em todas as pontas tem hidrogênio. Mais 7O2, que é O dupla O. E isso produz, vou fazer em pé só por causa do espaço, tá? 5 moléculas de CO2, dupla O e dupla O, mais 4 moléculas de água, H2O. E aí, como que calcula o ΔH por entalpia de ligação? A gente soma a energia das ligações quebradas e vê quanto que gastou para quebrar as ligações.
depois soma a das ligações formadas e vê quanto que liberou. E aí, tem que fazer bem organizado. Vamos trocar de cor aqui para você compreender melhor. Quantas ligações CH a gente tem para quebrar aqui? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ligações CH. Vou voltar para ver o valor dela. 413. CH, 413. 8 vezes 413. Mais ligações C simples C. Tem 1, 2. Então, 2 vezes valor da ligação C simples C, 348. Mais valor da ligação C dupla C. Valor não, antes dela nós temos duas ligações C dupla C, então é 2 vezes o valor da C dupla C é 614. Mas, na molécula de O2 a gente tem uma dupla ligação. Como são 7 moléculas, então é 7 vezes o valor da dupla ligação do O, 495. Pronto, a gente quebrou todas as ligações lá dos reagentes. E agora a gente vai formar as ligações nos produtos. Então, olha só. Vou puxar mais para baixo para não ficar tão bagunçado quanto já está. Na molécula de CO2 existem duas ligações C dupla O. Como são 5 moléculas, então são 10 ligações C dupla O. Uma vez que cada ligação C dupla O vale menos 799. Bruno, por que menos? Porque depois da seta essa ligação está sendo formada. E a formação de ligações libera energia. Na molécula de água tem duas ligações HO. Como são 4 moléculas, então é um total de 8 ligações HO. Sendo que cada uma das ligações HO tem um valor de menos 463. E aí agora é só matemática. Vamos fazer a conta aqui e ver quanto que dá cada um desses resultados. Esse primeiro, olha, é 8 vezes 413, que dá 3.304, mais 2 vezes 348, mais 2 vezes 614, mais 7 vezes 495. Isso dá 8.693 kJ. É a energia necessária para quebrar todas as ligações dessas moléculas que estão reagindo. E aqui nos produtos é só a gente fazer a conta também. 10 vezes menos 799 dá menos 7.990. Mais 8 vezes menos 463, isso tudo dá menos 11.694. E aí, olha como é que é tranquilo, né? Não preocupa com fórmula em ΔH por entalpia de ligação. É o saldo. Como assim o saldo? Eu precisei de 8.693 kJ para quebrar todas as ligações do lado dos reagentes. E liberei 11.694 na formação das ligações do lado dos produtos. Aí é fazer o saldo. Se você ganhou R$8.000 e gastou 11.000, seu saldo é negativo de menos 3.000. E aí isso daqui vai dar menos 3.001 kJ, que é o ΔH desta reação de combustão. E olha que lindo, é o que ele está falando na afirmativa 4. E aí a 5, o composto apresenta em sua estrutura apenas um carbono secundário. Este carbono aqui, olha, ele é um carbono primário. Esse é o carbono secundário, que está ligado a 2 carbonos, independente de ser simples, dupla ou tripla. Esse é terciário, primário, primário. Então a 5 também está correta, por isso, resposta letra C.